Cara, Donnie Darko é um lixo, irmão. Nossa, pelo amor de Deus. Assim, mas eu gostei do filme. É um lixo. Para de mentir, cara. É só um filme cult antigo que você quer... Pra não discordar tanto de você, a única coisa que eu posso falar é... Tem uma ideia boa. Tem uma ideia boa, é isso. Mas é completamente mal executado. Diferente de vários outros filmes, como Seven, Os Outros, Os Suspeitos, que vai te dando umas coisinhas no início, umas migalhas pra você ir pegando e talvez você chutar a bola, pra daí sim, quando tiver um plot twist, você... Nossa, nossa, é por isso que lá no início falaram tal coisa. Você tem esse sentimento porque naturalmente você sente que... Nossa, desde o começo eu podia ter tido a sacada e não tive. Nossa senhora, cara, que merda. Você tem essa sensação e por isso que é tão bom. Donnie Darko não. É um moleque, eu vou contar pra você o filme. É um moleque que de repente ele tem umas alucinações, ele acorda nos lugares meio estranhos, daí numa noite ele tá com a família dele, um coelho esquisito chamado, acho que Frank, é Frank? Não sei, chama ele pra sair de casa, ele sai de casa e nessa noite cai o motor de um avião em cima do quarto dele. E depois disso, muita coisa começa a acontecer, o moleque começa a ficar meio louco, ele destrói a escola, ele começa a falar de um jeito meio esquisito, ele começa a ver coisas saindo do peito das pessoas e começa cada vez mais a alucinar com esse coelho esquisito. Aí ele tem meio que uma namoradinha, fica com ela, tudo certo. A família dele também fica bem estranha, os colegas dele ficam bem estranhos, começa a acontecer várias coisas estranhas na cidade. Tem uma velha que depois ele descobre sobre viagem no tempo, um livro sobre viagem no tempo. Que? Ok, então. Ele vai cada vez dando mais merda, ele meio que entende as coisas, mas não entende tanto assim. Vai atrás de uma velha que tinha escrito um livro sobre viagem no tempo, a velha não tá lá, aí a namoradinha dele é atropelada, ele pega uma arma, ele dá um tiro no moleque. Esse moleque tá com uma fantasia de coelho esse que numa alucinação já tirou a máscara pra ele e era esse moleque que tava com um tiro no olho. O que aconteceu? Por que ele tá com um tiro no olho? Não sei, agora a gente sabe, o moleque que deu o tiro, mas depois como que isso funciona? Não sei, daí ele pega a namoradinha dele, coloca dentro de um carro, sai andando por aí e ele volta no tempo e daí o motor do avião cai e ele não sai do quarto e ele morre. O que tá acontecendo? Entendeu? Tipo assim, explicando pra você as partes que depois eu fui entender. Porque pra mim foi estranho, não apareceu tão bem explicado assim. Basicamente, como não era pro moleque ter ficado vivo. Isso é um looping, tá bom? Então é um bagulho que tá se repetindo. Então esse coelho que aparece na alucinação dele, que tomou um tiro no olho, é o moleque do looping anterior. Entendeu? E agora ele deu um tiro no moleque de novo. E recomeçou o looping quando ele acordou de novo na casa dele. Só que ele decidiu não continuar esse looping. Ele decidiu morrer. Ele percebeu que isso tinha que acontecer. E daí o livro vai dando indícios disso por causa do livro, falando sobre viagem no tempo, um professor falando sobre outras coisas, falando sobre destino, pessoas se comportando estranha, e de repente é um espírito, é uma alma, é meio dúbio, ele é louco, viagem no tempo. Que? Não, é espírito? Ou será que ele só não tá tomando remédio direito? Será que isso aqui é uma alma perdida de alguém que morreu em... Não. Viagem no tempo causada porque o moleque tá vivo e isso gera uma tempestade, daí esse universo é completamente destruído. E nessa destruição eles voltam no tempo de novo e daí recomeça esse looping e o moleque desse... Que, cara? O que você tá falando? Sabe, eu não sei o nome desse diretor. Eu acho que os caras nem botaram, sabe por quê? Porque eu ia agora fazer uma macumba pra esse desgraçado. Sabe, o quanto pó você cheirou pra fazer esse filme? Então assim, é uma ideia muito boa de que, nossa, era um loop desde o começo, é por isso que ele se comporta estranho. Mas os caras não deixam isso explícito. Ah, mas essa era a ideia mesmo, ser meio dúbio. Fizesse de um jeito bom. Porque só ficou sem sentido, sem significado nenhum. Sabe? É só esquisito completamente o filme. Então, cara, eu odiei esse filme com todas as minhas forças. Legal, tem uma boa ideia, mas é completamente dispensável.
Eu acho que esse filme pareceu mais legal eu contando pra você do que assistindo ele, porque assistindo ele é só completamente confuso, assim. Eu odeio Donnie Darko, ponto final.